No episódio de hoje da série O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, você ficará sabendo que não só os artistas ajudaram a construir a história dos Trapalhões, técnicos das mais diferentes áreas também ajudaram a imortalizar as imagens do quarteto no cinema. Confira a entrevista com Ercília Cardilho, técnica de som em muitos dos filmes dos Trapalhões. Então explica como que era esse trabalho, o que faz uma editora de som nos Trapalhões? Desde os anos 80, o som do cinema brasileiro teve toda uma preocupação de melhora, né? de captação e porque no cinema saía muito ruim o som, fora de sync, então teve toda uma preocupação da edição de som para poder mixar e ter um ótico melhor no cinema, né? Um resultado melhor. Então teve essa carreira de edição de som, apareceu, foi mais ou menos nessa época. E foi a época que os Trapalhões estavam começando a fazer muitos filmes. E inclusive o primeiro filme que eu fiz foi com o Del Rangel, que foi o Arca de Noé, que teve uma preocupação enorme com a edição de som. Tinha captação de som, porque era tudo som direto sempre, né? Porque com os Trapalhões era difícil fazer dublagem. Era uma coisa muito de improviso, né? Espontaneidade deles, então para dublar ficava muito ruim, então era sempre som direto, mas que sempre precisava depois de uma edição de som para fazer umas limpezas e harmonizar os fundos, né? Então, no Brasil tinham poucas pessoas que faziam edição de som, mas era um grupo forte, era um grupo bom, preocupado com Dolby Stereo e tal. E a gente vai para a filmagem, o pessoal vai para a filmagem, faz a gravação, o técnico de som com a imagem, e depois passava isso para magnético e ia para a moviola, que era onde a gente fazia toda a adequação com a imagem, o ambiente, os ruídos. Então, nos filmes dos Trapas, sempre tinha muita coisa para fazer, porque tem soco, que era luta, aí tinha soco, aí tinha que fazer gemido, e carros. Tanto no Arca de Noé tinha uma perseguição, que era um rolo inteiro, só uma perseguição do Baja, entrando debaixo do caminhão, indo, voltando. Isso eram 10 minutos só de perseguição, com motor, por dentro, por fora, com diálogo. Então me chamavam especialmente para a área de edição de som, porque tinha a montadora, o editor de som dos diálogos, mas a parte toda de efeitos e ambientação, geralmente eu fazia edição de som adicional. Fazia muita edição de som, fiz 6 filmes com eles. E você foi um caso raro na filmografia dos Trapalhões, porque você começou a trabalhar com os Trapalhões na época que eles não eram os Trapalhões, eles tinham se separado, em 1983. E foi mais raro ainda porque você trabalhou nas duas produções concorrentes, né? Você trabalhou na Arca de Noé e também no Atrapalhando a SWAT. Certo. Então eu queria que você falasse como que foi esse caso, que é um caso insólito, né? Trabalhar 6 horas em um filme e depois 6 horas em outro. Isso. Foi muito legal, porque eu trabalhava primeiro, quem me chamou primeiro foi a Denise Fontoura, que era a montadora do Atrapalhando a SWAT. E ela me chamou, eu era editora de som, a única editora, era a Denise na viola, na imagem, e eu no som, com o Dedé. E eu trabalhava, inclusive nessa época, era na moviola do Roberto Farias, da Refefê, lá na Pereira da Silva. E estava começando o trabalho com Atrapalhando a SWAT, a gente já estava começando a fazer a edição, quando o Kaique Ferreira me chamou, por indicação da Dominique, que era montadora também, e o Del Rangel não me conhecia nessa época ainda, a direção era do Del, para fazer aquele filme, o Arca de Noé, isso. Que inclusive aí era na Jardim Botânico. Então eu saía, na verdade eu pegava o trabalho, aí eu peguei a edição de som adicional. O Hélio Lemos era o editor fixo e eu era adicional, que era para essa sequência da perseguição de carros. Era muito legal, mas realmente ficava aquela curiosidade de saber, eles ficavam, você está trabalhando com o Dedé? Tá, mas ninguém perguntava assim, o que estava acontecendo. Dizia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. O filme tá bom, o filme é bom, mas a gente evitava para evitar conflito, porque era uma época que eles estavam bem separados, né? Mas
Foi muito interessante, para mim foi o máximo, né? Para meus filhos que eram pequenos e tudo, eu estava trabalhando com o grupo que tinha se dissolvido, mas eu estava trabalhando com o grupo inteiro, na verdade, né? Eu trabalhava de tarde no Jardim Botânico com o Aragão e à noite na Pereira da Silva com a Demusa, né? Que era o Dedé na moviola, sempre. E o que pouca gente sabe é que o Dedé, além de dirigir, né, ele atuava, dirigia, mas também ele gostava de ficar na moviola. Ficava sempre. Eu queria que você falasse como que era o Dedé como técnico também de cinema. Sim, ele era um diretor muito preocupado com a moviola, com a parte da edição, da imagem e do som. Conversava bastante com a gente, sempre preocupado, atencioso, se tinha algum material que precisasse. E sempre querendo fazer o trabalho da melhor maneira e muito, muito delicado. Uma pessoa muito gentil, né, como diretor. Né, e dava liberdade de criação também, né? Mas muito tranquilo, uma pessoa bem tranquila, bem acessível. Ficou amiga, a gente fez vários filmes juntos, eu fiz a filha também dos Trapalhões com ele. E teve o segundo filme O Mágico de Oroz, que aí já foi na RA, né? Mas o Dedé trabalhava na direção também. É porque não é comum, né, um artista se interessar por trabalhar na parte técnica de um filme. Isso. E, na verdade, até ele ia para a filmagem, né? Trabalhava, mesmo durante a filmagem, ele acompanhava a montagem, que a gente fazia a pré-montagem, né? Enquanto está filmando, está pré-montando e pré-editando. Mas ele sempre preocupado, indo, participando, né? Sem estrelismo, sem nada. Muita gente boa. E aí, na sequência, depois do Atrapalhando a SWAT e o Arca de Noé, você faz o Mágico de Oroz. O Mágico de Oroz. Como que foi esse trabalho? O Mágico já foi na RA, que na parte que tinha um estúdio lá na Barra, que o Aragão já tinha feito, né? E ficava toda a contabilidade, tinha o Paulão, que é o irmão do Renato, que cuidava da parte burocrática, né, da empresa. E uma equipe muito séria também, muito boa. Nunca tive problema nenhum com eles nessa parte de contratos. E o Mágico era legal que a gente podia ir no estúdio, ver a filmagem e tomava um cafezinho e depois ia para a moviola. E aí, eles levaram uma moviola lá para a Barra também. Uma não, acho que eram duas. Essa questão como você podia, eles permitiam você assistir às cenas? Sim, como que era isso? Assim, sim, não, acesso tranquilo, não, era legal porque a gente podia até ver se o som está ficando bom, se de repente vai ter que dublar alguma frase ou outra, já faz um off. Mas olha, para não ter dublagem, porque ir para o estúdio é muito difícil, muito complicado ir para o estúdio para dublar, né? É muito chato. E eles estavam na televisão ainda, era todo um esquema grande, né? Então a gente fazia um off, né? Faz um off aí, grava essa. Tava com o técnico, já dava uma soprada para o técnico de som. Porque aí tem que ter essa afinidade entre o técnico de som, que grava no local, o som direto, e a parte da edição, né? Que é onde vai ser depois aproveitado junto com a imagem, né? Sim. Então é bom ter esse entrosamento. E uma coisa que pouca gente sabe é que os Trapalhões sempre se preocuparam em oferecer uma excelência para esses técnicos, né? Não só com equipamentos de ponta, como ter um estúdio. Eu queria que você falasse mais nessa parte de estrutura, né? De permitir que os técnicos pudessem trabalhar com os melhores recursos disponíveis. Isso, né? isso. Como viola. Isso. Essa a gente chamava, o produtor chamava a gente, no caso do DRA era quase sempre o Kaique Ferreira, que sempre trabalhou com eles. E aí, Kaique, como é que é? Como é que tá? Até o Ricardo Pinto foi na Escola Atrapalhada, já era o Ricardo Pinto e Silva, do mesmo esquema, orientação de cima, né? Do Paulão Aragão, do Renato. O que a equipe precisar, pede e tem. Tantos rolos de magnético bons, durex de qualidade, coisas assim, sim, básicas, mas que nem toda produtora na época gostava. Lápis dermatográfico de qualidade também, para a gente poder escrever na película, porque era tudo escrito na película para a gente poder cortar, né? E no magnético, toda a parte de equipamento, e qual é o técnico, qual o fornecedor de ruídos, no caso, mas era o Geraldo José.
que no caso era um cara até caro e tal, mas os ruídos dele eram excelentes, ele sempre trabalhava com a gente. Então não tinha essa coisa, é muito caro, não dá para fazer por mais, por menos. Não tinha tinha uma preocupação com a qualidade do trabalho. Sempre, e com o bem-estar da gente, tinha sempre a cantina, pagavam em dia certinho, o preço que a gente pedia, recebia sem problema, entendeu? E carteira, tanto fundo de garantia, tudo. Nunca tive problema nenhum, aliás com a Demusa também não. Nem com a REA, nem com a Demusa, com nenhum deles. E não só eu, como todo mundo, era uma coisa, era sabido já, a equipe de Trapalhão é uma equipe feliz. Você trabalha feliz, tem hora extra, o tempo que você trabalha, e vem para São Paulo, fica num bom hotel, bem tratado, vai para mixagem, bons restaurantes, tudo tranquilo para você trabalhar confortável. Porque o resultado importante é você estar feliz para o resultado ficar bom. E no prazo, porque eles tinham prazo, tem que estar pronto no dia tal porque vai lançar. Então ele já começava a filmagem, que eram 2 por ano, né? Julho e dezembro. Então você acabava em julho, já começava a filmagem do outro e a pré-montagem, porque tem que o lançamento certo no dia tal, então tem que estar no cinema, em várias cópias, né? Então eles chamavam sempre pessoas responsáveis que fariam o trabalho direito e eles davam esse suporte, né, de produção. Daí na sequência tem a Filha dos Trapalhões, que tem bastante cena externa. Isso. Acho que era na Lagoa. Na Lagoa, isso. E como que foi trabalhar com o som? Porque tem a parte do circo lá, que era estúdio. Isso. Mas trabalhar com cenas externas nos filmes dos Trapalhões, editar som. É complicado, porque na verdade aí você tem que estar em sintonia com o técnico de som e justamente aquilo que eu te falei do off. Se o som gravou, não ficou muito bom, ele já fazia um off, quer dizer, grava um outro take pro som, né? Porque não tinha dublagem, quer dizer, era muito chato, porque era uma menininha, para dublar criança é difícil, então tinha que ser o som direto. E, na verdade, eles sempre pegavam bons técnicos, tinha o Tavares, depois teve o Romeu Quinto, vários técnicos são sempre bons justamente por isso, que tinha que gravar bem, né? Mas o ambiente era bom, eu acho que me lembro que tinha uma barraquinha, era a casa onde eles moravam, né? Eu acho que aquilo ali deve ter de estúdio também, que era os diálogos dentro, né? E do lado tendo uma boa ambientação, dá para fazer a limpeza de som na edição e na mixagem, porque os estúdios também eram sempre bons estúdios. Teve a Hobby Filmes, teve a Alamo, teve a Hélio Barroso, todos estúdios bons para fazer o tratamento de som, né? Apesar de você trabalhar numa sala fechada, é difícil ter acesso ao quarteto, mas você chegou a ter essa convivência com eles, fora o Dedé que você trabalhou na mesa de som, mas você chegou a conhecer e falar com o Renato, com o Mussum e o Zacarias? Sim, com o Mussum a gente saía para comer. A gente vai comemorar que acabou a mixagem, acabou a filmagem, aí saía toda a equipe. Mas sempre era o Mussum que ia, né? Que no Leblon a gente ia jantar com ele e tal. Era o Mussum que era o animado. Com o Zacarias é muito pouco. Eu cruzei com ele algumas vezes nos corredores da RA, já na Barra, já no final, acho que já era no Filha dos Trapalhões, no último filme já. Não, mentira, foi no Escola Atrapalhada. Numa escola Atrapalhada. Que era bem na RA, todo mundo lá, e né, tinha um estúdio lá também. E se bem que a filmagem foi na Tijuca. Era uma escola grande na Tijuca, mas tinha parte na RA. E com o Renato era uma coisa mais. Eu cheguei a passar um fim de semana com ele. Ele chamou ele na época que ele comprou a Granja Comari, né? Aí chamou, tinha um grupo de. Era o pessoa mais chegada, produtor, que estava sempre com ele. E como eu tinha filhos pequenos, ele me chamou, eu fui com meus filhos para lá. Até fazem som hoje, o George e o Ian. O Nuno era o mais velho, não quis ir. Já estava namorando na época. Mas eu levei os meninos, né? E passamos uma tarde juntos, eles jogaram bola com o Renato. O Renato super legal, uma mesa enorme, com toda a família dele, né? E a gente junto, a equipe, Kaique, eu, tinha a menina da produção, tinha a Denise Romita, que era a mulher do Paulinho. Ficou uma turminha boa. E o Renato super tranquilo, comigo nunca, me falar que ele é antipático, não é não, comigo nunca foi.
E no Rei do Futebol, você trabalhou com o Carlos Manga. Isso. E eu imagino que foi um desafio trabalhar na edição de som ali com o Maracanã. Isso. Então, eu queria que você falasse das alegrias e dificuldades dos Trapalhões do Rei do Futebol. Foi muito legal, porque tinha a parte que o Renato fazia, tem que fazer o gol que o Pelé não fez, que era aquele do meio do campo. Então tinha toda essa mítica, né? E correr atrás de sons do Maracanã. E fazer toda essa edição e dentro da comédia. E o Manga, quer dizer, o Manga também é super tranquilo, uma pessoa sabia o que estava fazendo, né? O que ele queria. E, na verdade, com o Manga eu tive pouco contato, que não era mais assim, porque meu trabalho era bem solitário, né? Porque o diretor diz o que quer, você vai para a moviola e executa. Né? E depois, no dia seguinte, alguém mostra, ou você mostra, mas o trabalho em si é bem solitário, né? E o diretor vai muito assim na mixagem, eu me lembro do Manga, já na mixagem aqui em São Paulo. Mas o cara que sabia tudo que estava fazendo também. Então não tinha estresse, não tinha clima ruim. Eu não lembro de clima, de climão. Ai, que climão, nunca. Sempre os filmes de Trapalhões era aquela coisa, você dando risada na moviola. Não conseguia parar de rir na mixagem, tá mixando, não pode rir, mas tá todo mundo dando risada. Porque era muito engraçado. Não só. E tranquilo de fazer. Você ficava, né? Tinha toda a estrutura. E sempre diretores preocupados, né? Não só com o seu bem-estar, como com a qualidade do trabalho. E tem uma questão que é o seguinte, você falou do mercado de trabalho, né? Que trabalhar no filme dos Trapalhões era uma boa em razão das condições de trabalho e tudo mais. Tinha alguns técnicos que trabalhavam em um filme e não trabalhavam mais. Outros engataram uma sequência, como você, 6 filmes. Como que você conseguia engatar esses trabalhos com os Trapalhões assim? Como que isso acontecia? Porque outros técnicos não conseguiram? Era uma opção dos técnicos, era dos Trapalhões? Como que você conseguia estabelecer uma relação longa com ele? Eu acho que, na verdade, bom, mas o primeiro deu certo, aí, né, você não se queima com a produtora, tudo bem. Aí o diretor, o Del, trabalhei com ele no primeiro, que foi no Arca de Noé, e depois, anos depois, ele me chamou para fazer a edição de som também da Escola Atrapalhada, né? Então, no caso, foi o mesmo diretor. E o Dedé, quer dizer, com o Dedé trabalhei algumas vezes também. Quer dizer, o diretor ajuda muito. Não é o diretor que não chega a ser ele que escolhe, porque, na verdade, como era uma área de montagem e de som, fica uma área bem técnica. Aí o montador tem esse poder também. Então, como eu me dava bem com todos os montadores, eu fazia edição de som com várias pessoas, né? Então, com a Denise Fontoura, né? Agora a Denise Kanner, né? Com a Dominique Pares, você tendo contato. E, geralmente essas duas montavam filmes, a da Diana Vasconcelos, né? Você fazendo um trabalho com os montadores, eles te chamam, porque o editor de som ajuda muito na montagem, né? É importante para a montagem ter um editor de som que ajude, porque você às vezes tem que mexer na imagem também. Às vezes está na mixagem, mas o montador não está, mas o editor de som vai ter que mexer na imagem. Acontece, não, tem que cortar aqui, então tem que ir para a moviola para mexer na imagem. Então tem que ser uma pessoa que esteja entrosada com o montador da imagem também. Uma das maiores reclamações que as pessoas fazem no cinema nacional é que não conseguiam ouvir os diálogos. Né? Essa foi uma... Isso. Perdurou. O que você tem a falar disso, assim, dessa questão que você alugava um videocassete, até mesmo no cinema, você não conseguia ter, não era tão audível o que se escutava. Assim. Porque era uma fase assim, que tinha muita... faziam os filmes e dublavam, então tinha toda uma parte de dublagem e pouco a pouco dinheiro, e tanto que nos anos 80 foi quando teve essa revolução que pegaram a parte, o pessoal que vinha da Itália, aprendeu a fazer edição de som, os franceses, os italianos, então aí trouxeram esse know-how para você conseguir limpar o som,
né, editar bem, para poder mixar bem. Porque, na verdade, eu acho que eles eram mal mixados antes, ou mixados precariamente, sem estrutura, sem, né? E sem essa preocupação. Quando, nos anos 80, já começou a ter essa preocupação, justamente por causa dessa crise. Mas não entendo, está fora de sync, porque a dublagem era mal feita. Porque até mesmo na edição de som, a gente também cuida da dublagem. Você pega o diálogo e põe na boca certinho, encaixa, mas e disfarça, bota um ambiente embaixo, então fica uma coisa disfarça, parece que é som direto, mas é dublagem, né? Mas essa preocupação tinha sim, tanto que essa equipe, nós éramos 10 editores de som nessa época, tinha até uma associaçãozinha pequena e tal. E justamente para melhorar, para acabar com essa história. E foi nessa época que acabou mesmo, né? Dos anos 80 para cá, o cinema brasileiro acabou com esse mito, né, de que era ruim. Ficou ótimo, tanto que eu ganhei prêmio com Chico Rei, que aí já é outra história, né? Já é a minha história. O cinema brasileiro começou a dar prêmios para som, para edição de som. Né? E os Trapalhões tinham essa preocupação também, que você tem que entender o que é piada, então, mais de uma piada que você não entende, sabe? Né? Eles tinham essa preocupação com a gravação de som e com a edição de som depois. E agora eu queria que você falasse de uma escola atrapalhada. Como que foi fazer esse trabalho? Porque era um trabalho, grande parte, numa escola mesmo, de verdade. Né? Como que foi esse trabalho com uma escola atrapalhada? A parte que eu peguei, que foi a parte da edição de som, o Del já tinha toda uma preocupação na filmagem, era o Faz Foi Romeu que fez esse som. E de gravar bem. Então, com toda a produção, a equipe grande, para cala a boca, silêncio, vai gravar. Aí tem toda uma preocupação, né? Porque para não perder muito tempo. Fora que o Del é uma pessoa incrível e bem sensível mas o problema é que no final desse filme, já na hora da mixagem, foi quando teve o bloqueio do dinheiro lá do Collor. Ainda ficou todo mundo falando, para o filme, não para o filme, e agora, o que faz, o que não faz. Foi uma época bem difícil, mas aí o Renato e o Paulão, acho que eles venderam algumas coisas, conseguiram alguma coisa, de arranjar algum dinheiro, que não era da Embrafilme, porque a Embrafilme não ia mais dar dinheiro nenhum, porque a Embrafilme adiantava, né, a distribuição, e nesse caso ela não ia mais fazer, né, não ia ter mais, tinha acabado a Embrafilme. Então o Renato, independente, ainda falava, vai vender a Mercedes, vende a Mercedes e termina o filme. Eu sei que conseguiu terminar o filme no padrão, não deixou ninguém sem dinheiro, todo mundo recebeu. Viemos para São Paulo, a equipe era grande e conseguimos manter, né? E aí tinha a parte de música também, que tinha o Supla, né? Foi bem divertido, foi bom. Agora, esse foi o último filme com o quarteto, aqui as mãos na sequência. Mas os Trapalhões, eles continuaram a filmar, fizeram a Árvore da Juventude, isso. Por que esse foi seu último filme com eles? Porque em 91 eu fiz meu último filme, que foi com o Ricardo Pinto Silva, que era produtor também, foi produtor dos Trapalhões também, da Escola Atrapalhada. Vim para São Paulo, fiz com ele. E depois disso eu não tive mais como me manter. E acabei casando e me mudando para o interior de São Paulo e mudando de vida. Tanto que hoje em dia eu não trabalho mais com cinema, só meus filhos, né? Eu não trabalho mais com cinema. E tem o rapaz que trabalhava sempre comigo, que é o Ney Fernandes, foi que começou a pegar os trabalhos. Porque ele ficou no Rio e tinha que trabalhar e conseguiu, pegou esse filão, da Diana Vasconcelos como montadora e o Ney como editor, né? Mas eu já estava fora. Talvez se eu tivesse ficado, eu tivesse continuado, entendeu? Trabalhar com eles. Mas é que foi uma fase que eu acho que eles pararam um tempo grande também. Eu não me lembro quando foi foi o outro filme deles. Se foi na sequência, se era também dezembro e julho. Eu sei que foi uma época que eles até passaram, começaram a fazer só de fim de ano, pararam de fazer do meio do ano. Foi uma crise. Agora, você trabalhou com os Trapalhões, mas também trabalhou em outros filmes. Sim. O que representa os Trapalhões na sua vida? Foi uma época de muita tranquilidade, porque eu tinha certeza de trabalho, pelo menos
uma vez, que não fosse 2 vezes por ano, pelo menos uma vez por ano. E meus filhos ficavam muito felizes, tinha toda uma, né, era uma fase muito boa, que eu ganhava hora extra, era uma fase para você segurar um tempo, né? Fora que era muito gostoso, era muito divertido. Você ter um respeito pelo seu trabalho, porque mesmo que eram filmes engraçados, é comédia para criança, mas o respeito ao profissional era muito levado a sério, entendeu? Então era muito bom. Você trabalha no Fórum da Barra Funda? Isso. Você comenta com essas pessoas que é um lugar Sim. De burocracia, né? Tá? Você trabalhou com os Trapalhões e quando você comenta, qual que é a reação deles? Eu nem posso falar muito, porque começa a falar e para todo mundo de trabalho e fica todo mundo querendo ouvir as histórias, né? Então, e todo mundo, como assim você trabalha em cinema, agora você trabalha com a justiça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi o que deu, foi o que sobrou, né? Foi o que tinha para hoje, porque eu comecei a fazer concurso público e passei e foi. Legal. Mas eu tenho saudade da época de cinema, mas daquela época, que era trabalhar com película, com copião, com magnético, com viola. Hoje em dia é outra história, né? É tudo no Pro Tools, é outra edição, é outro tipo de... Denise fala muito isso, que a gente é dinossauro. Então, que a gente realmente fica difícil lidar com os jovens, os meninos, começam a mexer em computador, aí fica muito difícil. A moviola, eu tenho muita saudade da moviola, da coladeira, da tesoura, mas isso é outro tempo, isso é outro século.